E aí, pessoal, bacana? Vamos continuar nossa super aula de consórcios públicos, né? Consagrada aqui na Lei 11.107 de 2005. Cara, papo reto para você. Esta aula aqui, dessa metodologia, batendo artigo por artigo, fazendo a fundamentação, explicando, buscando o entendimento do assunto, garanto para você que você terá plenas condições de acertar todas as questões sobre esse assunto. Não só nesse concurso, mas em todos os concursos, qualquer banca, qualquer órgão aí, porque eu fiz todas as questões, cara, pés nas costas. Bacana? Paramos exatamente aqui, a gente falou aqui do estatuto, né? Então, a organização e funcionamento será constituído por cada estatuto, né? Ok, agora vem comigo, né? Artigo 8º, né? Professor, o que nós iremos trabalhar nessa segunda parte aqui, né? A segunda parte a gente vai trabalhar, primeiro assunto, o contrato de rateio. Cai em prova? Cai em prova. Segundo assunto, que nós iremos falar sobre esse assunto aqui, vai ser contratos de programa, também importante, cai na prova. De forma superficial, mas cai na prova, né? Iremos trabalhar na segunda parte também, o quê? A sujeição do controle externo. A gente vai explicar esse cara para você. Vamos falar também forma de alteração e exclusão aí de ente federado, extinção também de ente federado e, finalmente, algumas alterações de uma legislações específicas para fazer acontecer o contrato, ok? Então, vem comigo. Primeiro assunto, o contrato de rateio. E aí, professor? Cara, isso aqui é palavra-chave, né? Eu percebo o seguinte, quando o aluno fica competitivo, quando o aluno consegue linkar os assuntos, né? Uma das maiores dificuldades que eu vejo com o aluno concurseiro é quando ele lê o comando da questão e ele não consegue identificar o assunto. Então, esta aqui é uma palavra-chave necessária para você identificar o assunto de consórcio. Você viu lá no comando da questão, contrato de rateio. Então, contrato de rateio, o que vai ser? Vai ser estar vinculado no contrato de gestão. Professor, explica para a gente aí como é que é o contrato de rateio. Nós temos aqui, ó, tá, a despesa total. Nós temos aqui a despesa total do consórcio, né? Claro que tem despesa, né? Então, o contrato do rateio, ó, né? Vai ser, ó, a distribuição aí de como o ente vai pagar. Então, cada ente federativo, ó, vai ficar responsável, né? É claro que isso aqui, esse rateio está relacionado com a despesa. Lembra lá do exemplo que a gente está falando, né? Do consórcio intermunicipal de saúde do semiárido do noroeste da Bahia, né? De vários municípios. Então, cada município aqui, ó, vai ficar responsável em arcar uma parte desse rateio, né? Vamos comigo, ó, artigo 8º. Os entes consorciados, olha aí, no caso aqui 6, né? Somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Olha a palavrinha somente, né? Ou seja, o consórcio público, gente, em qualquer uma das suas configurações, tanto associação pública como de direito privado, ele é sem finalidade lucrativa. Então é o seguinte, é para arcar com as despesas para o cumprimento daquele serviço público, Bacana? Ó, contrato de rateio. Ok, professor, e agora, né? Vamos detalhar esse contrato de rateio, né? A gente vai falar um pouco agora de direito financeiro. Vem comigo, né? Olha aí, o contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro. Opa! Professor, cada exercício financeiro. Aí a lei 4.320, ele define um exercício financeiro de 1/1 a 31/12. Né? E o seu prazo de vigência não será superior às dotações que o suportam. Bacana. Professor, qual que é o prazo das dotações? As dotações, ó, constam na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o mesmo prazo do exercício financeiro, segundo a Lei 4.320. Né? Então, o seguinte, significa dizer que todos os anos, né, o ente federado que participa do consórcio público tem que fazer tem que elaborar, tem que realizar a devida dotação orçamentária para suportar aí o contrato de rateio. Então, todo ano tem isso, né? Bacana, né? Com exceção, olha aí, né? Com exceção, olha aí. Qual que é a exceção, professor? Vamos supor que o consórcio público, né, de saúde lá do intermunicipal, o negócio está bombando, todos os participantes estão pagando certinho lá a sua parte do contrato de rateio. Quem rateia alguma coisa, algo para alguma coisa, né?
alguma coisa é o quê? A despesa rateia o dinheiro, então vai ratear lá o valor necessário, né? Vamos supor lá que o consórcio intermunicipal está de boa, né? E aí resolve construir um outro hospital de UTI, um hospital de UTI infantil específico para isso, né? O que acontece? Você não faz hospital em um ano. E aí, professor? Ele vai ser plurianual. Ó, os contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos, ó, qual que é o projeto? Construção de hospital, 3 anos, né? Consistentes em programas, ó, um programa específico de ampliação do atendimento da saúde da criança, né? E ações contempladas em plano plurianual, ó, PPA, aí, ó, PPA, 4 anos, até 4 anos, né? Ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas e outros serviços públicos, né? Então, esse caso aqui, as dotações aí, ela será exceção ao princípio da anualidade, mas bacana. Aí eu faço um convite para vocês aí com muito carinho. Este aqui é um assunto que eu adoro, né? Direito financeiro, administração financeira e orçamentária, e eu convido vocês aí a fazer o curso, meu curso aí do professor Luiz Antônio de Carvalho aí. É um curso fantástico, super atualizado, garanto para você que você vai ter o seu entendimento e vai acertar todas as questões de concurso. Bacana? Vamos lá, parágrafo 2º, contrato de rateio ainda, né? É vedada, é proibida a aplicação dos recursos entregues por meio do contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, né? Olha aí, o que é uma despesa genérica, né? Vamos lá, compras de medicamento, pronto. Isso aí é uma despesa genérica. Isso contraria até o princípio orçamentário da especificidade. Ou seja, tem que colocar lá bezetacil, não sei o que, aspirina, tá, soro, luvas, ou seja, tem que ser detalhado, não pode ter despesas genéricas, né? Isso já caiu em prova. Então, olha só, preste atenção, ó, não pode ter despesas genéricas, inclusive transferências, ou seja, se está lá no orçamento, no contrato de rateio, que é aquela despesa para comprar aqueles medicamentos, você não pode transferir esse recurso, muito menos efetuar operações de crédito. Professor, o que vem a ser de operações de crédito? Operação de crédito no direito financeiro, ele é para emprestar dinheiro, ok? Parágrafo 3º, vem comigo. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, ou seja, um município ou outros municípios, né? Bem como o consórcio público, o próprio consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Então tá aí. Ou seja, todos aqueles legitimados no contrato de rateio, aliás, no contrato aí, no consórcio público, podem cobrar o cumprimento de obrigações. Professor, o que vem a ser o cumprimento de obrigações? Ali você viu, cada ente federado que participa do consórcio tem uma obrigação de um percentual das despesas, ou seja, as despesas foram rateadas. Todo ano se faz uma reunião e lá se verifica o orçamento. E claro, cada ente federado é obrigado o quê? A fazer a previsão na sua lei orçamentária anual. Professor, tem um município federado que não está cumprindo. Se ele não está cumprindo, ele está fazendo isso aqui, ele não está cumprindo uma obrigação de repassar o recurso para o consórcio. E aí, professor, pode ser cobrado judicialmente. Então, o parágrafo 3º, ele, na verdade, qual que é o objetivo dele? Qualquer um ente federado que não esteja obedecendo, ele vem o quê? O que vai acontecer com o cara aqui? Ele pode ser acionado na justiça. Ele está legitimando as partes que podem cobrar essa obrigação, né? Quem? Cada consorciado, ou pode ser em conjunto, ou o próprio consórcio público pode estar acionando judicialmente aí para cobrar aquele ente federado a participar, né? Ou seja, quando trata de dinheiro aqui tem que ser sério, porque se não pagar, o negócio não vai para frente, né? Vamos lá, parágrafo 4º, né? Vem comigo aqui. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Opa! Se você já estudou nosso curso de Administração Financeira, essa lei é a gloriosa Lei LRF, né? Desculpa aí, não gosto de fazer isso, mas eu quero falar para vocês que nesse curso nosso da Lei de Administração Financeira e Orçamentária, eu, professor Luiz, eu tenho também um módulo, tá? Específico sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal,
na qual eu explico artigo por artigo, e cada artigo, quando há necessidade de uma complementação, uma fundamentação teórica, legal, teórica, jurisprudencial ou de doutrina, eu faço, tá? Então isso aqui é a LRF, vem comigo. O consórcio deve fornecer informações necessárias para que sejam consolidadas as contas dos entes consorciados. Todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação, conforme os elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Ou seja, está dizendo aqui que ele tem que seguir a lei LRF, né? Ele passa por sistema. O que diz a LRF? A LRF, ela tem um dispositivo de contas públicas, né? Que ela vai consolidar as contas públicas. Então, salvo engano, no mês de junho, né? No mês de abril de cada ano, todos os entes federados têm que encaminhar as suas contas públicas para a Secretaria do Tesouro Nacional para ocorrer o processo de consolidação das contas públicas nacionais, né? Então, o que acontece? Está dizendo que o consórcio tem que fazer essa obrigação desses dados passar para cada ente federado para ser consolidadas as contas públicas, né? Parágrafo 5º, né? Olha só, nós estamos estudando o quê? O artigo 8º. Qual que é o trabalho do artigo 8º? O trabalho do artigo 8º é o contrato de rateio. Professor, o que é contrato de rateio? Vai ratear as despesas, cada um vai pagar a sua parte. Professor, né? Município tal não está pagando. Quais as medidas que podem ser efetuado? Primeira medida, eu já passei para vocês, pode ser acionar judicialmente o cumprimento de obrigações, tá? Legitimou as partes, parágrafo 3º do artigo 8º. E aí, professor, pode tirar o cara? Pode, vem comigo, isso cai em concurso. Como é que vai cair no comando da questão? Ah, município tal deixou de arcar com seus compromissos no consórcio público. Dentro das hipóteses, o que pode ser feito? Vamos lá. Pode ser excluído do consórcio público. Ok. Só que se tiver assim na prova seco, está errado. Por quê? Porque o legislador falou, cara, eu não posso excluir o cara de cara. Primeiro eu tenho após prévia suspensão. Olha, excelente, maravilhosa questão de concurso se o examinador quiser realmente selecionar os melhores candidatos, né? Pode ser excluído um ente federado do consórcio por inadimplemento das suas obrigações? Pode, tá? Mas após a sua prévia suspensão. Então, primeiro suspende o cara por determinado período, isso vai estar previsto lá no protocolo de intenções, e depois você exclui o cara, né? O ente consorciado que não consignar, olha aí, ó, agora vem o ente considerado que não consignar em lei orçamentária ou créditos adicionais, né? Então é o seguinte, o cara lá, além de não repassar o recurso, não consignou na LOA. Tá? Professor, o que é um crédito adicional? Ele vai alterar a LOA, né? Os recursos, né? Vai a movimentação, crédito adicional, tá? Que também adiciona a LOA, né? Tá certo? São os dois instrumentos aqui de gestão. Tá? O cara que não fizer isso, ele pode ser suspenso e depois excluído, né? Olha aí, ó, as dotações suficientes para suportar despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Então tá aí, esse aqui é o caso aqui. O outro lá, né, as obrigações, está no orçamento, mas ele não repassou. Aqui é diferente, né? Aqui ele consignou o quê? Dotação insuficiente, ou não consignou, ou não fez alterações, não movimentou o orçamento por créditos adicionais. Então, neste caso aqui, ele vai ser suspenso e posteriormente ele poderá ser excluído do consórcio, né? Professor, só falando a questão das medidas judiciais, bacana, vou falar para vocês, né? O cumprimento da obrigação. Então, o ente federado está lá no orçamento, mas teve uma queda na arrecadação. Tudo bem. E aí? Aí o consórcio pode acionar judicialmente o cumprimento dessa obrigação, né? Porque está lá na lei orçamentária para pagar, né? Ele pode fazer isso, né? Como? Bloqueio das contas. Pode bloquear as contas, cara, do município, os repasses federais, os repasses estaduais do município ou do ente federado, assim por diante, ok? Bacana, vem comigo. Artigo 9º. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer
as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, né? Professor, as normas do direito financeiro significa dizer, né, que, olha só, os consórcios públicos deverão obedecer à Lei 4.320, ok, de 64, vai ter que obedecer, né, a lei, olha só, lei complementar, né, a lei complementar 101, que é uma lei de direito financeiro também, tá, de 2000, ele vai ter que seguir, ó, as normas aí, as normas da contabilidade pública, né, as normas de contabilidade pública editadas aí pelo Conselho de Contabilidade aí que nós temos no Brasil, as normas NPC, bacana. Então tá aí para você. Então ele está sujeito a essas regras, né? Professor, e aí? Outro assunto. Agora a gente vai estudar aqui o parágrafo único do 9º. Além de obedecer às normas do direito financeiro, professor, por que deve obedecer às normas do direito financeiro? É muito simples, porque está recebendo recurso público. A regra absoluta da Constituição diz o seguinte: qualquer ente, qualquer pessoa que venha receber recursos públicos, ele está sujeito o quê? Ao dever de prestar contas, né? Se ele está sujeito ao dever de prestar contas porque ele recebeu recurso público, então ele está sujeito ao controle externo, tá? Então, se cair na sua prova sem ler os artiguinhos, né? Se não ler os artiguinhos, os consórcios públicos estão sujeitos ao controle externo e interno? Positivo. Sim, verdadeiro. De novo, né? Isso pode cair? Com certeza. Os consórcios públicos estão sujeitos, primeiro, porque recebem o quê? Recursos públicos. Essa é a ideia central. Claro que nós temos aí outras justificativas aí doutrinárias, mas essa é a básica que a gente vai definir. Ok? Então está sujeito ao controle externo, né? Professor, o controle externo do próprio município. Se o município tiver, por exemplo, aí uma casa, um conselho de contas, né, Tribunal de Contas do município de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Fica o sujeito ao controle do Tribunal de Contas do Estado, dos municípios ou da União também, né? Vamos lá. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente. Olha aí, né? Competente para apreciar as contas do chefe do executivo, representante legal do consórcio. Inclusive, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade da despesa dos atos, contratos e a renúncia de receitas. Parou. Eu vou chamar esse cara aqui de primeira parte do artigo 9º, parágrafo único. Nós já vimos lá atrás, né, que no protocolo de intenções, tá, tem que definir a forma de escolha e o prazo do mandato do representante legal. Quem que é o representante legal? O representante legal vai ser o bambambam do consórcio, né? É o bambambam do consórcio, é o cara que manda, o cara que faz o que ele vai receber o mandato, o representante legal. Então o que acontece? Estão lá 15 municípios, né, vai ter o representante legal, no protocolo de intenções vai verificar a periodicidade da troca desse comando, né? Ok, professor, e aí? Aí diz o seguinte: como você é o representante legal, você é o bambambam, você é o big boys aí deste consórcio importante para a sociedade, tá? Obrigatoriamente, você estará sujeito ao controle externo, em nome da representação do consórcio. Olha aí, ó, o representante legal. Então, o representante legal, né, o chefe porque ele responde pelo consórcio, né, ó, pela legalidade, legitimidade, ok, bacana. Então, esse aqui é uma obrigatório, está sujeito, não é poderá estar sujeito. Então, o prefeito lá do semiárido da Bahia, tá, quando sofrer a auditoria anual do Tribunal de Contas do município do Tribunal de Contas da Bahia, né, ou se tiver recurso, né, de lá, na sua prestação de contas lá, na sua prestação de contas constará o que? A auditoria aí também, a prestação o controle do consórcio. Então é dele. Bacana. Então essa é a primeira parte, a obrigatoriedade. Bacana, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Um outro município participe desse negócio aí, né? Participante do consórcio. Controle externo pode ser feito pelo Poder Legislativo, a Câmara Municipal de outro
outro município que participa do consórcio, ele quer também exercer o controle. Pode ou não pode? É permitido pela lei ou não? É permitido. Então, outros também podem participar, né? É a segunda parte do parágrafo único do artigo 9º. Vamos lá. Sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos entes do contrato de rateio. Professor, dá um exemplo aí para vocês aí, bacana. Tudo bem, vamos supor lá um consórcio público que tem a União como consignatária, tem o Estado como consignatário e tem municípios, né? E o representante legal é um prefeito, chefe de uma prefeitura qualquer. Então, nas contas deles, a primeira parte ele vai ter que prestar contas, é o dever de prestar conta, vai estar sujeito ao controle externo, tá? Lá do município. Bacana, né? Agora, lá na União, como tem recurso federal, a União quer, né? O TCU quer auditar. Ele pode? Pode. Está proibido? Não. Olha, está sujeito, sem prejuízo, né? Então, se lá desejar, está aí, tá essa questão aí do controle externo também, ok? Isso aqui não foi abordado em concurso, mas pode ser abordado, né? Principalmente aí para quem vai fazer concurso aí na área de controle, né? Na área de controle, tribunais, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Bacana. Artigo 10, o que tem no artigo 10? A cabeça do artigo ele foi vetado, né? Nós temos aqui o parágrafo único. O parágrafo único ele trata o quê? Da responsabilidade do gestor. Olha aí, os agentes incumbidos pela gestão do consórcio não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público. Olha aí, né? Não respondem pessoalmente, né? Quem que vai responder pelas obrigações do consórcio? Vai responder quem? O próprio consórcio, os entes federados. Como assim, professor? Não respondem pessoalmente, né? Vamos lá. Primeira parte do parágrafo único, dos comandos que tem aqui. Vamos supor que o consórcio público ele assumiu um compromisso de comprar 10 mil vacinas XXY, tá? Que custa aí 100 mil reais essa vacina. O cara foi lá, assinou, tá, ordem, recebeu, ele recebeu a nota, atestou a nota, bacana, mas não pagou. O cara lá, o laboratório quer o dinheiro. Quando ele fala que não responde pessoalmente, significa dizer que o laboratório não vai poder executar o patrimônio pessoal do agente público que deu causa a essa compra. Ah, entendi, professor. Então tá tranquilo, né? É diferente, por exemplo, eu aqui na Lá Concursos, né? Eu na Lá Concursos, eu sou o CEO da Lá Concursos, sou o proprietário aqui da Lá Concursos, né? Respondo por ele. Se a Lá Concursos faz uma compra e não arca com isso, e vem a execução, a Lá Concursos não tem recurso para pagar essa compra, eu respondo pelo meu patrimônio até o limite do contrato social. Então aqui não responde nada. Não responderão pessoalmente. Bacana? Entenderam? Essa é a primeira parte, tá? Primeira explicação, tá? Primeiro efeito desse artigo, né? Agora, vamos para a segunda parte, segundo efeito deste dispositivo. Agora o seguinte, o que acontece? Eu não, né? Fulano de tal, sabendo dessa regra, né? O que ele faz? Ele faz um xuxinho, rolinho com o cara, né? Ele já faz com má intenção, né? Ele já sabendo disso. Então, o que acontece? Aí, ele responde pelos seus atos, né? Olha aí. Mas responderão pelos atos praticados. Professor, como assim nesse caso? O cara foi lá, comprou essa vacina, por exemplo, sem licitação nenhuma, foi por telefone, cara. E aí? Cara, desrespeitou as regras aí do poder público, né? Então, esse ato, pelo fato dele comprar sem licitação, em desconformidade com a lei diz que tem que ser licitação, tá? Tem que ser licitação, ele não fez licitação, com o disposição do mas eles responderão. Então, o fato dele ter comprado sem licitação, ele desrespeitou a lei, então ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar e com certeza vai responder também uma ação penal aí, uma ação de improbidade administrativa. Bacana? Ok? Importante, com certeza, importantíssimo aqui, principalmente essa primeira parte aqui, que ele não responde pessoalmente. Agora, se ele fizer tudo certinho, de acordo com a lei, ele pode sair de lá tranquilo. Só que hoje em dia, eu falo que a administração pública, o direito público aí é muito complicado, tá? Eu falo isso para vocês porque
Eu falo isso para vocês porque eu já fui gestor, já fui ordenador de despesa para nunca mais querer ser na minha vida. É muito complicado isso, cara, muito complicado. Hoje, se não simplificar essas regras aí, você pode ter certeza que as pessoas de talento, aquelas pessoas que realmente fazem a diferença na administração pública, não querem mais ocupar cargos em comissão. Não compensa a comissão pequenininha e o ferro grande, né? Ok? Vamos lá, artigo 11, né? Artigo 11. O que diz o artigo 11? Retirada doente. Então tem lá aquele polo lá, né, aquele hospital, o consórcio intermunicipal do semiárido da Bahia, né, de saúde, tem um ente que quer sair, pode sair? Com certeza, ele pode sair. Então vem comigo, olha só, a retirada doente da federação do consórcio público dependerá de ato formal, olha aí, ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei, né? Olha aí, né? Previamente. Então, a saída. Então é o seguinte, vamos lá. O cara quer sair e não quer fazer mais parte do consórcio. Pode? Claro que pode. Então, lá na Assembleia Geral, o seu representante, né, daquele município, do Estado, da União, deverá oficializar. Bacana? Na forma previamente disciplinada por lei. Professor, qual que é essa lei aqui? Essa lei vai ser do protocolo de intenções, né? Então, professor, por que existe, professor? Olha só, né? O tal do protocolo de intenções, né? Vamos supor, né? Olha só, que 15 municípios, né? 15 municípios assinaram o protocolo, tá? Tudo bem. Então, no protocolo de intenção, tá? Você pode ter certeza absoluta que lá vai ter uma situação que vai estar regulamentando a saída do ente. Tá aí. É como se fosse uma minuta, um contrato, né? O que acontece? Esse protocolo de intenções, né? Ele vai ser transformado em lei, ele vai passar por ratificação, uma lei específica, né? Uma lei específica, né? Específica, né? Essa lei específica. Professor, eu pergunto, quantas leis específicas são? No caso aqui, 15. Né? Uma para cada município, né? Depois dessa lei específica, você vai assinar o quê? O contrato de consórcio. Professor, depois, né? Depois, a Assembleia Geral vai editar o quê? O regimento interno. Então, no regimento interno, no contrato aqui, você pode sair na forma previamente lei, né? Então, está aqui, a estrutura jurídica aqui dessa autarquia multifederada, né? 15, né? Lei específica, cada um aderindo, participa assim no contrato de consórcio público, né? Muito bacana esse instrumento aqui de organização da máquina pública, né? Muito legal, né? Ok? Tudo bem. E agora? Agora, os parágrafos vai dizer o que vai fazer com o patrimônio, o que vai ser feito. Um cara foi lá e pediu para sair. Pode, está previsto. Bacana, vem comigo. Olha só. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado, que se retira, somente serão revertidos ou retrocedidos, olha aí, no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou alienação, né? Então, o que acontece, né? O prefeitão lá, não compensa, eu quero sair, pode. Só que ele está dando lá uma área lá, gigante, né, para o consórcio, né, um prédio, né, um bem. E aí, professor, normalmente o consórcio é restritivo. Cara, você pode sair, mas os bens que você colocou aqui ficam. Essa é a ideia geral do consórcio, né? Para evitar que o cara saia. Né? Mas está dizendo, expressa previsão, né? Tem que ter, só pode, se tiver no contrato de gestão, no protocolo de intenções, que vai virar lei, depois vai virar contrato, depois vai virar regimento interno, se for omisso em relação aos bens, ele não poderá retirar seus bens. A retirada ou extinção do consórcio, agora retirada do ente ou extinção do consórcio, já é outro caso, né? Não prejudicará as obrigações já constituídas, né? Inclusive os contratos de programa,
cuja extinção dependerá de prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas, né? Vamos supor o seguinte, né? O cara se retirou para se eximir de obrigações. Negativo, ele não pode. Até a data da sua retirada, ele responde pelas obrigações ali contraídas. É a mesma coisa no caso de extinção. Extinguiu o consórcio? Pode? Claro que pode, né? Então, neste caso, as obrigações permanecem, né? Aí vem um detalhe, ó, contratos de programa. É um artigo específico, né? Aqui não há dinheiro, aqui há um serviço associado, né? Então é o seguinte, vamos supor, esse serviço associado só vai ser finalizado e extinto depois que pago o serviço recebido, eventualmente recebido, né? Tudo bem? Vamos lá. Falando ainda dessa questão contratual ainda, né? Alteração ou extinção do contrato de consórcio público, né? Contrato de consórcio público. Na altura do campeonato, você deve saber a regra básica. A regra básica. Primeira regra básica, protocolo de intenções. Do protocolo vira lei específica em cada ente federado. Depois disso, o contrato. Tá? O contrato está lá, a terceira. Depois do contrato tem regimento interno ainda, que é aprovado na Assembleia Geral dos entes. Dependerá de instrumento aprovado na Assembleia Geral. Então, a extinção, está aqui, né? Ratificado mediante lei por todos os entes consorciados, né? Olha que coisa legal aqui, né? Faz sentido? Faz sentido aqui, é realmente um processo legislativo, né? Só para você ter uma ideia, então vamos lá, exemplo, primeiro, protocolo de intenções, né? Olha aqui comigo, 15 municípios. Ok? Tá. Esse protocolo de intenções, tá? Ele vai virar lei, de cada município. Ok? Terceiro, vem comigo, Terceiro é o seguinte, né? Os 15 municípios, depois da ratificação da lei, assinam, subscrevem o quê? O contrato de consórcio. Tá valendo. Após ter o contrato de consórcio, você vai a assembleia, né? Vai ter assembleia. Vai ter assembleia aqui que vai ser o órgão deliberativo. O que acontece, né? Olha só, a alteração ou a extinção do contrato. Então ele quer alterar esse contrato. Este contrato, ele está sendo ele foi celebrado sendo um ato vinculado com a lei. Então, se ele quer alterar este contrato, primeiro passo, pegar o quê? Passar pela aprovação na Assembleia. Aprovação na Assembleia. Depois da aprovação da Assembleia, né, tem que virar lei, né? Ou seja, todos os participantes têm que aprovar essa alteração no contrato, né? Após feito isso, você altera, você faz o quê? Altera o contrato. Porque se você desse força para a Assembleia, alterar o contrato, ele estaria legislando, e não pode. Aqui é o respeito dos poderes. Bacana? Vou ler de novo, muito importante esse dispositivo aqui. Alteração ou extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos, olha a palavrinha aqui, todos, né? Todos, né? Todos os entes consorciados, ou seja, é muito rigoroso, né? Se uma prefeitura falhar, acabou, né? Lei, vou colocar aqui, todos, todos os entes participantes. Puxa, professor, tudo bem, é muito detalhe, mas eu estou realmente aprendendo, isso que vale, tá? E comigo aqui não tem nem a cunheco, cara, aqui comigo você aprende, pode ter certeza absoluta disso, né?
Vamos continuar nosso curso, vamos continuar nossa aula aqui, né? Vamos comigo aqui. Os bens, os direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada dos serviços públicos custeados por tarifas ou outras espécies de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços. Ok, né? Respectivos titular, né? Ok, sem problema nenhum. Vem comigo, olha só. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados respondem solidariamente, né? Ou seja, pode ser cobrado sozinho ou em conjunto pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou que deram causa à obrigação. Então está aqui para vocês, né? Aqui está colocando cláusulas aqui para extinção do contrato, a responsabilidade, né? Então, até que seja definido quem que vai pagar o quê, todo mundo responde. E depois, é claro, o município A fala, eu paguei, eu ajudei a pagar aquela conta, mas aquela conta é do município vizinho. E aí? E aí você tem o direito de regresso, cobrar daquele vizinho o dinheiro que você pagou indevidamente, porque foi ele que deu causa ao dano, né? 13. E agora? Assunto importante, né? Um dos últimos assuntos importantes da aula, que é o contrato de programa. Então, contrato de programa, tá, e contrato de rateio são palavras-chave que você obrigatoriamente, protocolo de intenções também, são palavras-chave que você deve associar ao assunto consórcio público, né? Diferentemente do contrato de rateio, aqui no contrato de programa não há dinheiro envolvido. Há serviços, pessoal, bens, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui 50 médicos. Pô, mandar lá os 50 médicos. Bacana, né? E assim por diante. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma empresa pública de tecnologia da informação que pode prestar suporte para o consórcio. É prestação de serviço. Pode. Tá aí. Esse é o contrato de programa, né? Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, né? Como condição de sua validade, as obrigações de um ente da federação constituir para outro ente da federação ou para o consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja prestação de serviços públicos, transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos, né? Então, isso aí é o objeto do contrato de programa, né? Então, o contrato de programa, você tem que saber o objeto dele, ó, a prestação de serviços públicos ou transferência total ou parcial de encargo, serviço pessoal, de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos, né? Então, tá aí, isso aí é o contrato de programa, né? Então, o contrato de programa deverá, vem comigo, primeiro, atender à legislação de concessão e permissão dos serviços públicos, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e outros preços públicos, a de regulação de serviços a serem prestados, né? A regulação saúde, né? Agora ele pode ter lá. Por que está colocando tarifas aqui, né? Porque o cara pode fazer aí um consórcio intermunicipal de transporte urbano, tem 20 municípios ali, né? Aí como é que ele vai cobrar? Vai cobrar o quê? Uma tarifa pública, um preço público, né? Que é o valor da passagem, né? Então tem que respeitar a legislação nesse caso especificamente. Prever procedimentos que garantam a transparência na gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um dos seus titulares, ou seja, transparência total aí, né? Parágrafo 2º, vem comigo. No caso da gestão associada, originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. O contrato de programa, sob a pena de nulidade, deverá conter as cláusulas que estabeleça. Ou seja, o parágrafo 2º, ele traz o quê? Cláusulas obrigatórias no contrato de programa. Vem comigo. Encargos transferidos, ou seja, o que o cara lá vai ter que pagar? A responsabilidade subsidiária. Professor, isso aqui cai em prova, responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu, né? Então, né, transfiro um serviço para o consórcio. O consórcio recebe. Eu tenho responsabilidade? Tenho. Aí a questão vai ser o seguinte, a minha responsabilidade que eu transferi, ela é subsidiária. Como assim, professor? Eu transferi lá um equipamento, tá? Que produz um serviço. Esse equipamento causou
um dano a terceiros, causou lá doença, causou não sei o quê. E aí, professor, ele é meu. Só que o cara que recebeu, que causou o dano, que recebeu o dano, que foi vítima do dano, ele vai processar. Ele vai processar eu, que sou dono do equipamento, que eu fiz o contrato de programa, ou o consórcio que recebeu. Ele vai processar primeiro o consórcio que recebeu. Se não receber do consórcio, vai até mim, porque eu tenho responsabilidade subsidiária. Depois, é diferente da solidária. Na solidária, o cara vai lá e processa os dois juntos. 2. As penalidades no caso de inadimplentes em relação aos encargos transferidos, tá? O momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade, a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido, né? Ou seja, quem vai estar pagando com isso. Normalmente o cara que transfere, ele paga, ele continua pagando o pessoal para o consórcio, né? A identificação de bens que terão apenas a sua gestão de administração transferidas e o preço que estejam efetivamente alienados no contrato. Ok. Os procedimentos para o levantamento, o cadastro, a avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas e tarifas e outras emergentes na prestação de serviços. Ok, tranquilo. Agora vem comigo. Parágrafo 3º. É nula a cláusula de contrato de programa que é atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação, fiscalização dos serviços por ele próprio prestados, né? Então, o que acontece aqui, né? Vamos colocar o exemplo que eu falei para vocês. Aqui no meu município, eu vou entrar com um contrato de programa num consórcio gigantesco, que, claro, que é de responsabilidade do município também. Eu tenho uma empresa de TI. Eu vou estar prestando serviço. Então, o que está acontecendo? Eu estou prestando serviço e eu não posso ser o fiscalizador do próprio serviço. Aí, é nula a cláusula de contrato de programa que é atribuída ao contratado. Eu estou disponibilizando o serviço. Então, eu mesmo vou planejar, regular e fiscalizar? Negativo. Quem que vai fazer isso? É o próprio consórcio público. Parágrafo 4º. O contrato de programa continuará vigente, mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada do serviço, né? Qual que é a ideia central? A continuidade dos serviços públicos, né? Bacana, vamos lá. Parágrafo 5º. Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados, ou seja, atribuiu um leque gigantesco aí para a realização do contrato de programa. Vem comigo, parágrafo 6º, o contrato celebrado na forma prevista do parágrafo 5º deste artigo será automaticamente extinto no caso do contrato não mais integrar ou contratado não integrar a administração indireta do ente da federação. Professor, o que significa aqui? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, eu tenho um ente da federação que é uma empresa de TI que está prestando serviço. Ok. Ela foi extinta. Se ela foi extinta, não existe mais empresa, o contrato vai ser extinto por tabela, né? A gestão associada ao serviço público por meio de consórcio público e convênio de cooperação, né? Parágrafo 7º, vem comigo. Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, né? Inclusive financeiro, a ente, federação ou consorciado. Bacana, né? E aí, professor, agora vamos fazer um exercício básico para nós aqui. E depois do exercício básico, a gente vai ver na parte final da aula quais são os instrumentos que o legislador trouxe para ampliar os modos operantes de gestão do consórcio público. Bacana? Vem comigo. Exercício. A AFAP, a Agência de Fomento lá do Amapá, FCC 2019, cargo de analista. Se o meu amigo aí, o Belo aí do Amapá estiver ouvindo, assistindo aí, um abraço para você aí, né? Vem comigo. A formação de um consórcio público entre determinados municípios e o Estado que integram. Então, é um consórcio que nós temos, municípios e o Estado, tá? Regional, tudo bem, tá lá, né? Quem integra, vamos lá. Pressupõe a edição de lei estadual.
Sim, no caso do Estado. Autorizativa da participação dos entes? Negativo. A lei estadual, ela só autoriza a participação do Estado, não é isso? E cada ente federal, cada município terá a sua própria lei. Então já está errada. Ô, professor, realmente eu entendi esse assunto. Ótimo. Letra B de bola, vem comigo aqui. Integram. Demandada prévio convênio entre os entes... Gente, demandado prévio convênio? Negativo. O que demanda antes? Protocolo de intenções. C. Enseja a celebração do protocolo de intenções. Opa, bacana. Seguida de contrato de consórcio? Falso. Por quê, professor? Qual que é a regra normal? Protocolo de intenções, lei específica autorizativa e depois o quê? Você faz a celebração do contrato de consórcio, né? Agora, essa é a regra. Agora, pode acontecer o seguinte, que essa fase legislativa venha antes, né? Lembra lá o parágrafo 5º do artigo 5º, né? Que diz o seguinte, né? O ente da federação pode já se adiantar e fazer uma lei autorizando o município a se associar ao consórcio tal, por exemplo, né? Mas isso aí é um caso de exceção, né? Letra D. Depende de celebração de convênio? Negativo, não tem nada a ver com convênio aqui. Aqui é consórcio, protocolo de intenções. Exige lei de cada participante? Positivo. Ratificando o protocolo de intenções para a celebração. Ratificando? Sim. Por quê? Por lei, né? Lei ratificando. Para a celebração do contrato de programa, ok. Disciplinadas obrigações de cada ente no consórcio, inclusive se haverá contrato de rateio para o repasse de recursos da pessoa jurídica criada, né? Ou seja, uma questão aí com um texto bastante grande, mas tranquilaço. Aluno aqui da lá concurso faz uma prova, uma questão como essa nos pés das costas, né? Ou seja, gabarito correto é a letra E, né? De égua. Vamos lá, artigo 14, né? Parte final aí, né? Vamos lá, artigo 14, ele trouxe o quê? Um comando específico para a União, né? Olha aí, só serve para a União. Essa aqui é uma lei nacional. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos. Então pode convênios, né? Não significa que ele vai ser membro lá do consórcio, né? Com o objetivo de viabilizar a descentralização da prestação de políticas públicas em escalas adequadas, né? Professor, e aí? Cara, vem comigo. Vem comigo. Raciocina comigo. Lá o nosso exemplo, lá no Consórcio Intermunicipal de Saúde, do Semiárido do Nordeste, está lá. Cara, você vai colocar a União nesse consórcio, é difícil demais. Só que a União ali, ele enxergou que ali, aquele consórcio, ele ajuda nas suas atribuições de execução da política pública, vai descentralizar, então faz um convênio. O consórcio pode fazer convênio? Claro que pode fazer um convênio. Pronto, né? E, inclusive, tá, eu digo para você que na área de saúde, eu sei porque eu já militei isso, na minha época, a União tinha convênio com todos os consórcios de saúde do meu estado, que era o Mato Grosso, né? Eu posso falar, eu acho que isso aí também deveria se repetir no Brasil todo, né? Comigo, parágrafo 5º, 15, não é 15º, é 15. No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege associações civis, né? Então tá aí, ele transferiu isso aqui. Então, aqui ele fez aqui o preenchimento da lacuna. Então, o que a lei não for omissa, né? Então será preenchida pelas associações civis, né? Ou seja, pelo Código Civil. Então tá aí para vocês, né? O funcionamento dos consórcios, né? Bacana, então tá aí para vocês. Isso aqui é diferente, né? Porque direito administrativo, a gente sabe que no direito administrativo ele é obrigado a fazer somente o que a lei diz. Não é isso? A lei é omissa, então você não pode fazer. Então, neste caso, ele falou, a lei é omissa. Então, neste caso, único e exclusivo de consórcios públicos vai se aplicar no que couber o que? A lei civil. Pronto. Boa questão de prova, hein? Boa questão de prova. Pronto. Última parte da aula, né? O que acontece? A gente já viu essa nova forma associativa, um ente da administração pública indireta.
A gente viu que ela é multifederada, né? Ou seja, vários membros aí da federação fazem parte disso. É claro que o legislador atribuiu alguns privilégios importantes, né? O primeiro privilégio, a gente já viu lá atrás, que consórcio público ela é dispensável de licitação. E agora pontualmente, vamos lá, artigo 16, inciso 4º, artigo 41 do Código Civil. Alterou. Artigo 41, são pessoas jurídicas de direito público, né? Antes da lei de consórcio eram as autarquias. Agora ele colocou as autarquias, inclusive as associações públicas, né? Então, essas associações públicas aqui, são os consórcios públicos. Tá aí. Agora, você na aula de Direito Civil, cara, você explicar isso pro cara, sem saber que é consórcio público, né? Então tá aí, bacana, né? Aí, pronto, né? E as demais leis criadas por lei, né? Caráter de lei. Então tá aí, criadas, né? Porque tem que ser criadas, né? Porque lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição, diz que são criadas, né? Bacana? Ok, pago esse cara aí. Agora, isso aqui muda bastante, tá? Muda bastante, tá? O que acontece aqui? Esse cara aqui muda bastante, né? Lá na lei de licitação. Isso aqui não é uma licitação comum. Às vezes o cara está licitando remédio para 15 municípios. Então os valores ali da licitação têm que ser alterados, não é isso? E claro que o legislador pensou nisso também. Epa! Pensou nisso também, né? Artigo 23. Então a gente vai bater cada um desses artigos. Então o artigo 23, ele fala o quê? Ele mudou só esse aqui, o parágrafo 8º, tá? Só esse aqui. Esse aqui eu estou trazendo um comando lá, essa aqui é edição minha. As modalidades de licitação que se referem aos incisos 1, concorrência, 3, convite, do artigo anterior, que é o 22, serão determinados em função das seguintes limites, tendo em vista o valor estimado na contratação. Vamos lá, os limites. Então ele alterou o limite de concorrência e convite para os consórcios. Vem comigo. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro, 2 vezes, dos limites mencionados no caput deste artigo, quando formado até por 3 entes da federação, tá? E o triplo, quando formado por maior número. Então, aqui faltou colocar um amarelinho. Dobro e triplo. Dobro até 3. Mais de 3, o triplo, né? Professor, quais são esses valores, né? Esses valores foram alterados em 2018, né? Alterou, os valores anteriores eram muito antigos, né, cara? Quase 20 anos aí, os valores antigos, e ele mudou. Então, aqui, até 3 é o dobro. Convite, né? Obras e serviços de engenharia. Convite, 330 mil. Até 3, multiplica por 2. Mais de 3, ele vai ser aí 990 mil, né? Modalidade de tomada de preços, aí, modalidade de concorrência. Então, convite, tá? Para compra de serviço, 176 mil. O dobro e o triplo. Então, esses são os valores. A concorrência, acima de 1.430.000. Então, ele mudou os tetos aí, tá? Os tetos aí, os limites. Por quê? Porque é mais de um ente federado. Tem que ser, professor. Tem que ser. Tem que ser. Não tem jeito, cara. Tem que ser porque senão ele fica travado, né? Agora, vamos lá, no artigo 24, a gente vai bater 1 a 1, lá na lei de licitação, né? O artigo 24 fala é dispensável. O que é uma licitação dispensável? Ela pode ser realizada, mas ela pode ser dispensada por determinadas situações previstas no artigo 24. E aí incluiu mais uma, que é o inciso 26, olha aí. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos na forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Então, consórcio público e convênio de termo de cooperação, é dispensável a licitação, né? Parágrafo único, os percentuais referidos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo, tá? Serão de 20% para a dispensa, serão 20% para compras
e obras e serviços contrariados o disposto tal. Porque é o seguinte, o que acontece aqui? Isso aqui é para compra direta, né? Compra direta tem um valor, né? Então, 10% aqui será de 20% sobre os valores da compra direta, ou seja, na compra direta o percentual é diferenciado também. Compra direta, muito utilizado para compras de pequenos valores, né? Tanto de compras quanto para serviços ali de pequenas reformas de engenharia, né? Artigo 26, né? O artigo 26, aí aqui ele já colocou uma coisa geral, né? Não só para consórcio, mas para todos, né? O artigo 26 está no capítulo do quê? Da inexigibilidade, né? Então o que ele faz? As dispensas do parágrafo tal do artigo 17, inciso tal, e do artigo 24, situações de inexigibilidade do artigo 25, necessariamente justificadas, estão falando que é o seguinte, que a dispensa e a inexigibilidade têm que ser justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei, deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias da condição para eficácia dos atos, né? Ou seja, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade tem que ser publicado no Diário Oficial. Esse aqui já é um comando geral, não é um comando específico. Ele pegou carona aqui e alterou a 8.666, né? 112, vem comigo aqui. O 112 já está lá no ato das disposições finais da lei, né? Olha só, quando o objeto, isso aqui ele alterou, foi isso aqui, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Vem comigo. Quando do objeto do contrato interessar a mais de uma entidade de administração da entidade pública, ó, então tem lá um objeto, mais de um ente da entidade, claro com consórcio, né? Caberá ao órgão contratante perante a entidade interessada responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. Os consórcios públicos poderão realizar a licitação na qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades. Então, eles podem fazer licitação, né? É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e a execução do contrato, ou seja, né, a entidade que faz parte do consórcio, ela não está realizando aquela licitação, outra está realizando, é permitido, mas ela pode acompanhar e fiscalizar, é um poder a ela atribuído, né? Isso eu quero estudar artigo por artigo, né? Vamos lá, última alteração legislativa que teve aqui, artigo 18, alterou a lei 8.429 de 92. Professor, que lei que é essa? É lei de improbidade administrativa. Nós temos 3 tipificações claras de improbidade administrativa, né? No artigo 10, o que é o artigo 10? Que causa prejuízo ao erário. Olha só, constitui ato de improbidade administrativa, ele vai responder uma ação penal por isso, né? O cara que está lá, olha só, vem comigo, causa lesão ao erário, essa aqui é a tipificação, ele causou lesão ao erário, qualquer ação, omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade referidas no artigo 1 dessa lei, e notadamente, vamos lá, esses 2 foram incluídos, tá? Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, consórcio, né? Sem observar as formalidades. Então o cara foi lá, fez o contrato ilegal, ele causou prejuízo, vai responder uma ação de improbidade. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar formalidades previstas em lei. Então, lá, um cara foi lá, o município assinou o contrato de rateio para o próximo exercício. Só que ele não consignou orçamento para isso. Bingo. Ação de improbidade do prefeitão. Ação de improbidade do prefeitão. 19. Acabando. O disposto nessa lei não se aplica aos convênios de cooperação, tratados e programas de gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres que tenham sido celebrados anteriormente à sua vigência. Ou seja, uma regra de transição só aplica na gestão associada de hoje em diante. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto desta lei
inclusive nas normas gerais de contabilidade pública, que serão observadas pelos consórcios públicos. Olha aí, ó. Então, o regime de contabilidade é contabilidade pública, para que na sua gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal. E aí, né, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente, então, do Brasil naquele período, né? Pronto, meus amigos, terminamos aí, batemos aí os nossos 21 artigos, dispositivo por dispositivo. Você pode ter certeza absoluta que você está super preparado para consórcios públicos. É um conhecimento aí. Depois eu peço que vocês façam uma leitura com bastante concentração, uma, duas leituras. No texto seco, vai lá no site do Planalto e imprima cada uma dos dispositivos, tá certo? Bacana, pessoal? Então tá aí para vocês, vamos fazer nosso encerramento, porque esta aula merece um encerramento de chave de gala, né? As pessoas conseguem chorar muito mais facilmente do que elas conseguem mudar, né? Então, olha aí, as pessoas conseguem chorar muito mais facilmente do que elas conseguem mudar. O processo de mudança é muito grande, né? Então o cara tá lá, tá sofrendo, tá chorando. Ao invés de ele mudar a sua postura, não, ele continua a chorar, continua a reclamar, continua a culpar outras pessoas. Cara, você tem que ter atitude. A sua atitude é o quê? Mudar. Mudar, você tem que vencer o auto-engano, você tem que vencer aí a sua autossabotagem, que tem muito, cara. Isso aí são fatores aí emocionais, psicológicos importantíssimos que limitam o seu crescimento e a sua mudança. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus.